não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Apoie nosso canal, se inscreva no Submente e ajude a gente a chegar a 120 mil inscritos para fazermos o sorteio das 3 canecas em comemoração aos 120 mil inscritos. Se inscreva também no canal do professor Olavo de Carvalho e continue com o apoio ao nosso presidente. Agora mais do que nunca precisaremos apoiá-lo. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo. Deus, pátria, família e liberdade. O que se pode fazer? Vou lhe dizer qual é o caminho das pedras. O caminho das pedras é o mesmo caminho que a esquerda seguiu desde há 50 anos. Primeiro, você tem que produzir uma nova cultura. Não adianta que você querer entrar na política eleitoral, entrar no terreno propriamente político. Você tem que preparar um ambiente cultural e sociopsicológico. Para isso é necessário formar uma nova geração de intelectuais altamente qualificados que possam sanear o meio cultural e educacional. Depois de você ter feito isso, então daí você tem uma base na sociedade. Note bem, a base do poder não é a estrutura do Estado, a base do poder não são os partidos, a base do poder é a sociedade. E, portanto, a cultura que orienta a sociedade. Sem formar uma nova geração de intelectuais muito sérios, capazes de desbancar esses vigaristas que estão hoje ocupando todos os postos, não é possível nenhuma ação na esfera eleitoral propriamente política. Então, quando houve, presta atenção, quando houve o golpe de 64, o que fez a esquerda? Ela mergulhou num profundo exame autocrítico, que levou mais de 10 anos. E então adotaram a estratégia do Antônio Gramsci, que era a de fazer primeiro a revolução cultural. Note bem, uma vez conversando com o Roberto Campos, nós fizemos uma conta exata. Entre uma revolução cultural e uma revolução política transcorre pelo menos 30 anos. Foi exatamente o prazo que deu ali no Brasil. Eles começaram a revolução cultural nos anos 70 e chegaram ao poder em 2002. Agora, o pessoal conservador liberal está tudo com pressa. Eles querem uma solução eleitoral daqui a 6 meses. Se não conseguir vencer a eleição, daí eles ficam tristinhos e meu mundo caiu. E o que eles estão fazendo é evitar o verdadeiro trabalho que tem de ser feito. Quem quer que tente aventuras eleitorais nesta base vai se dar mal. Por quê? A cultura que domina a sociedade brasileira, pelo menos as classes falantes, é todinha a cultura que os esquerdistas impuseram. Todo o vocabulário, toda a simbólica, toda é de esquerda. Então, você tenta, no meio disso, entra o espertinho do PFL, do DEM, e diz, não, nós vamos parasitar o discurso deles, nós vamos roubar as bandeiras deles. Então chega lá você com bandeira esquerdista, mesmo que você se eleja, mesmo que você obtenha uma vitória eleitoral, você deu a vitória ideológica ao inimigo. Então daí é o seguinte, daí por diante, ou você serve a esse inimigo, ou você vai ser jogado fora. Então isso é anti-vitória, isso é espiral. O próprio indivíduo impõe a si próprio a espiral do silêncio. Ele se proíbe de ter uma linguagem própria, ele quer se adaptar à linguagem do adversário. Por quê? Porque já perdeu na esfera cultural. E se perdeu na esfera cultural, não adianta querer conservar carguinho. Então, o que tem de fazer é o seguinte, vocês têm que dar a si mesmos uma verdadeira formação intelectual muito séria, muito sólida, de modo que aos poucos vocês possam ir saneando a atmosfera cultural. Depois disso, pode-se pensar em alguma coisa na esfera política. Tá certo? Provavelmente, eu, quando isso acontecer, já estarei irremediavelmente, irrevogavelmente falecido. Por exemplo, se vocês lerem o livro The Windswept House, o livro do Malachi Martin, né? Ele mostra como já nas décadas de 80, 90, havia a ideia de diluir a identidade própria da Igreja Católica e transformar a Igreja Católica numa espécie de gerência geral das religiões. Uma espécie de unidade transcendente das religiões administrada desde Roma. Essa era a ideia. E, bom, agora imagine que você é o Papa. E os caras te propõem isto. Eu digo, muito bem, você pode num primeiro momento ficar escandalizado, falar, não, eu sou o Papa da Igreja Católica, só
a Igreja Católica tem os meios de salvação, eu não quero misturar a minha igreja com essas falsas religiões, ou falsas revelações. Isso é um lado, isso existe. Por outro lado, ele diz, bom, aqui nós temos duas opções. Ou eu aceito essa brincadeira, ou eles jogam todas contra nós e acabam com a gente. E existe sempre a possibilidade de eu assumir este jogo e virar a mesa depois. Ou seja, ganha todo mundo para a Igreja Católica. Existe essa possibilidade também. O que você faria se fosse Papa? Eu, graças a Deus, não sou Papa e eu não estive com esse problema na minha mão e não tenho como resolvê-lo. Mas eu vejo que os analistas da questão não são capazes sequer de se colocar esta dúvida que evidentemente esteve na cabeça de todos os papas desde João 23. Daí também a nossa dificuldade de analisar as declarações do Papa presente. Tá certo? Se você perguntar o que ele quer, fala, não tenho a menor ideia do que ele quer. Mas eu acho que ele também não tem. Mas ele não é burro, ele tem assessores, ele tem todo a gama dos dados inteiro está na mão dele, e algum esforço ele deve estar fazendo para entender isso. E para desenvolver alguma linha de ação. Esta dificuldade existe na mão de todos os agentes. Você veja, a mídia, ela é todinha governada por slogans e cacuetes mentais, figuras de linguagem. Quer dizer, um raciocínio puramente verbal. A hora que o sujeito aprende aquele esquema verbal, ele simplesmente o repete porque é um instrumento de linguagem que ele tem. Tá certo? Então, por exemplo, dizer, não, o comunismo está ultrapassado. Né? Bom, o próprio negócio do ultrapassado já subentende um erro de raciocínio tremendo. Ele subentende que você conhece o processo histórico de antemão, você sabe de onde ele está indo e para onde ele vai, você conhece o processo histórico como um todo, e você tem a série inteira dos capítulos que devem ser percorridos. Então você diz, isso aqui está ultrapassado, porque ficou lá no capítulo 43, agora nós estamos no 54. Tá certo? É claro que isso é inteiramente absurdo, porque ninguém sabe exatamente o curso da história. Tá certo? Existe o imprevisto na história, tá certo? E a história nos apronta mais surpresas do que nós podemos jamais imaginar. Então você raciocinar na história em termos de avanço e retrocesso já é se enganar a si mesmo. É claro que você sempre vai dizer que a sua posição é o avanço e a do vizinho é o retrocesso. Não é isso? Então, Hitler usava isso contra, né, os conservadores alemães, os cristãos, etc. Não, nós somos o avanço, nós somos o futuro da Alemanha e vocês são o passado. Né? Daí depois os comunistas inventaram, não, o nazismo é o passado, nós é que somos o futuro, e assim por diante. Mas isso é um jogo de retórica apenas. Isso não reflete um exame efetivo do que está acontecendo, uma consciência real da substância do processo histórico. Né? Então, sempre que vocês veem esse tipo de raciocínio, saiba que você está falando com um palhaço, com um boneco de ventríloco. Qualquer um que use esta figura é um bocó de mola que não entende porra nenhuma do que está falando, entendeu? E que apenas está jogando com as figuras de linguagem. Você vê, claro, as figuras de linguagem elas são muito úteis, mas elas devem ser usadas, vamos dizer, para expressar uma percepção efetiva que você teve das coisas e não para substituí-la, e não para criar elas mesmas uma percepção. O sujeito usa essa figura de linguagem e a projeta no ar, como se fosse um cineminha, ele passa a ver as coisas do jeito que ele disse. Quer dizer, ele acredita nas coisas não porque ele as percebeu, mas porque é o jeito que ele consegue falar. Então, isso quer dizer também, para vocês que estão estudando e tal, veja, se você não domina a sua língua, ela domina você. Ou seja, você tem que ter na mão todos os instrumentos de expressão possíveis para a sua linguagem ter a flexibilidade necessária para expressar as coisas do jeito que você as percebe. Porque senão acontece o seguinte, a linguagem se substitui à sua percepção. Você monta a frase e daí você passa a ver as coisas daquele jeito. E isso aqui, vamos dizer, no jornalismo é regra geral, são todas assim. Eu não sei porque vocês leem a Folha, São Paulo, o Globo, o Estadão, isso aí é só intoxicação, é só bobagem, gente. Leiam livros, ou leiam revistas especializadas, revistas científicas, leiam coisa séria. Olha, eu lembro que quando eu era mais jovem, né,
Mais jovem não, quando era jovem. Então, porque esse também negócio de você, o sujeito se orgulhar de ser jovem, é o fim da picada, né? A mesma coisa que se orgulhar de ser jovem, teve vergonha de ser velho. Então, vamos dizer, a cronologia não é uma escala de qualidades, tá entendendo? Então, quando eu era jovem, nos anos 60 até 70, qualquer especialista ou professor universitário que tivesse como sua principal fonte de informação a mídia popular estava desmoralizado automaticamente. Nenhum professor ia argumentar, eu li no Estadão, li na Folha, mas nunca é isso aí. Se você está no meio acadêmico, você vai discutir com base em fontes cientificamente relevantes, tá entendendo? E a mídia popular é para o povão. Pior, né? Naquela época ainda havia um senso de hierarquia entre as várias publicações. Então havia publicações mais populares para o povão, como Notícias Populares, ou o Dia Notícia no Rio de Janeiro, que era notícia de crime, notícia de puta. Eu mesmo estreiei no jornalismo com um emprego num negócio desse, onde meu serviço era entrevistar puta e delegado. Né? Então, o que acontecia? O pessoal do jornalismo sério, que era o Estadão, a Folha, o Jornal da Tarde, né? Que é nojo da gente, né? Entrava na entrevista coletiva e falava, de onde você é? Do Notícias Populares. Os caras já... E tinham toda a razão. Estava trabalhando para um jornal de merda. Só que hoje, os chamados grandes jornais são iguaizinhos ao jornal de merda. Por exemplo, Notícias Populares, o Dia, a Notícia, eles comentavam os acontecimentos das novelas como se os personagens fossem reais. Fulaninha brigou com outra fulaninha, fulaninha corneou seu marido, não sei quem comeu, não sei quem, como se fosse uma notícia real. E naquela época só o jornal Bunda fazia isso. Hoje todos fazem, o Globo faz, a Folha faz, o Estadão faz. Antigamente as revistas de fotonovela, hoje em dia o jornalismo está no nível da revista de fotonovela, gente. É um negócio incrível, quer dizer, mesmo o jornalismo mais elegante na época não era considerado fonte para uma discussão científica. O jornalismo não tinha autoridade científica. Hoje tem. Né? Hoje se sai uma coisa em toda a mídia, contrariando o que um cientista pensa, o cientista tem um ataque de temor servil, se caga nas calças. Ele diz, não, eu não vou enfrentar a mídia. Porra, eu vivi tudo isso. Meninos, eu vi, você tá entendendo? Eu vi isso acontecer. E pior, nos anos 70, eu escrevi um artigo que chamava Imprensa e Cultura. No suplemento tinha um semanário chamado Jornal da Semana. E o semanário dele resolveu fazer um suplemento com artigos mais longos também. Eu escrevi um artigo chamado Imprensa e Cultura, dizendo que ia acontecer exatamente isso, porque era o que os jornalistas estavam querendo. Eles iam virar a norma e padrão de toda a cultura, inclusive cultura superior, cultura universitária. Eles iam ditar regras para a cultura universitária. E está acontecendo isso hoje. Quer dizer que a Folha tem autoridade científica, o Estadão tem autoridade científica, e o que não sai nessas merdas desses jornalecos, o pessoal não acredita. Daqui a pouco eu vou comentar a situação do Obama, vocês vão ver como é que é. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.